Bom, meus caros, voltamos então com o tema do processo legislativo, que é o último que a gente viu nesse bimestre, que trata da produção das leis ordinárias e leis complementares. Bom, o que nós vimos nisso aqui? Nós vimos que o processo legislativo ele tem três fases: a fase de iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. A fase de iniciativa diz respeito a quem cabe iniciar o processo legislativo de lei ordinária e lei complementar, né? Nesse caso, nós vimos que tem a iniciativa reservada, privativa, exclusiva, que se dá na atribuição com exclusividade a determinado órgão para iniciar o processo legislativo, dependendo da matéria que é tratada. Nós vimos então que podemos ter esta iniciativa privativa, exclusiva ou reservada ao Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º, ao Judiciário, artigo 96, inciso 1d e 93. São alguns exemplos, tá? Temos a Câmara, o Senado. Muito bem. Aí nós temos a iniciativa geral, também chamada de concorrente, que é a atribuição a várias pessoas da competência de iniciar o processo legislativo, como está previsto no artigo 61 caput da Constituição. Diz lá o 61 caput. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Tá? Essa aqui é a iniciativa geral, que cabe a qualquer pessoa, inclusive dentro dela está prevista aí a iniciativa popular, como nós vimos no caput. Mas, de acordo com a matéria, o assunto, nós podemos ter iniciativa privativa ou reservada ou exclusiva. Bom, a fase constitutiva ela é composta pela deliberação parlamentar e pela deliberação executiva. Como é que acontece a deliberação parlamentar? Bom, o projeto de lei entra na Câmara dos Deputados e depois é revista pelo Senado Federal. Então a Câmara é a casa iniciadora e o Senado a casa revisora. Mas pode acontecer o contrário, do projeto de lei entrar no Senado, então o Senado será a casa iniciadora e depois ser enviada para a Câmara, que é a casa revisora. Bom, a partir do momento em que ele entra na casa iniciadora, ele vai para as comissões temáticas e para as comissões de Constituição e Justiça, e, se for o caso, para a comissão de Finanças e Orçamento. Muito bem. Feito isso, ele pode sofrer alguma emenda, uma alteração. Ele pode ser, nesse momento, ele vai para a fase de discussão e deliberação. E aí, na fase de discussão e deliberação, os parlamentares vão debater e vão votar aquele projeto de lei com ou sem emenda, com ou sem alteração proposta por eles próprios. Esta deliberação, ela pode acontecer tanto no plenário como nas comissões. Tá? Se acontecer numa comissão e o plenário quiser rever essa decisão, basta que 1/10 dos deputados apresente um requerimento, um recurso, para que esta decisão vá para o plenário e aí ela seja votada de uma nova forma. Isso se diz respeito na fase de deliberação da proposta, na fase de discussão e deliberação. Esse recurso também está previsto no regimento interno, no caso da emissão de parecer pelas comissões, antes, portanto, da deliberação e votação. Quando o projeto de lei passa pelas comissões e as comissões emitem seus pareceres. Por quê? Porque no caso da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, o parecer é terminativo. Então só pode continuar o projeto de lei se a Comissão de Constituição e Justiça der um parecer contrário, se houver esse recurso de 1/10. Isso é uma fase anterior à deliberação, à discussão, deliberação e votação. É na fase constitutiva, mas no momento em que está passando pelas comissões.
Tá bem? Passou pela casa. Foi votado, vai para a casa revisora. Se a casa revisora apresentar uma alteração, volta a parte alterada para a casa iniciadora, para analisar essa alteração. Por quê? Porque a decisão sempre é tomada pelas duas. Aí no momento, digamos que a casa iniciadora não concorde com a alteração feita pela casa revisora. Como fica? Fica do jeito que a iniciadora pretende, porque a iniciadora tem preponderância em razão à revisora. Tá? Aí pode haver nova alteração? Não. Então, foi votada num, foi para o outro, teve alteração, volta para a casa iniciadora, né? Começou na iniciadora, foi para a revisora, teve alteração na revisora, volta para a iniciadora e daqui vai para voto, veto ou sanção do presidente da República, vai para a deliberação executiva, termina a deliberação legislativa. Tá? Então a deliberação legislativa passa pelas comissões temáticas, CCJ, se for o caso, Comissão de Orçamento e Finanças. As últimas duas têm parecer terminativo. Se elas deram parecer terminativo para não prosseguir com o projeto de lei, pode haver recurso do plenário para que vá para o plenário. Aí no plenário haverá discussão e deliberação. E aí vai para a casa revisora. Tá? Pode acontecer de não ir para o plenário em razão da previsão do regimento interno, a discussão, deliberação e votação acontecer nas comissões. Aí também pode haver um recurso para o plenário para rever a decisão da comissão. O plenário decidiu, vai para a revisora. A revisora pode apresentar emenda ou não, volta, se apresentando emenda, se apresentou alteração, volta para a iniciadora. Se não apresentou, a casa revisora manda para o presidente da República para a deliberação executiva. Se apresentou alteração, volta para a casa iniciadora para ela analisar esta alteração. E aí a casa iniciadora é que manda para a deliberação executiva. Muito bem? Terminamos a fase de deliberação legislativa. Deliberação executiva vai para o presidente da República. O presidente da República pode fazer o quê? Ele pode sancionar ou vetar. A sanção pode ser expressa ou tácita se ele esperar o decurso do prazo e não se manifestar no prazo de 15 dias. Tá? Não se manifestou no prazo de 15 dias, há uma sanção tácita. Mas ele também pode fazer isso expressamente, sanciona a lei. Né? Agora, se ele não concordar com a lei, com o projeto, ainda é projeto. Se ele não concordar com o projeto, ou com parte dele, ele pode vetar. Se ele vetar, ele pode vetar então o todo do projeto ou uma parte do projeto. Que parte? Artigos, alíneas, parágrafos e incisos. Ele não pode vetar palavras ou expressões, só trechos inteiros desses dispositivos, porque senão ele pode mudar completamente o sentido do projeto de lei. Tá? Vetou, volta para o Congresso Nacional e aí em sessão conjunta, pela maioria absoluta dos votos, é possível derrubar o veto. Maioria absoluta na Câmara e maioria absoluta no Senado. Né? Às vezes acontece de não ter maioria absoluta em um, e aí nem vai para o outro, porque não vai conseguir. Precisa ter maioria absoluta nos dois para derrubar o veto. Muito bem? E aí, derrubado o veto, o que acontece? Então, sessão conjunta, maioria absoluta. Tá? Seja no projeto de lei complementar, seja no projeto de lei ordinária. Para derrubar o veto, maioria absoluta de ambos em sessão conjunta. Derrubou o veto ou não derrubou o veto, volta para o presidente da República. Aí nós já terminamos a fase constitutiva. Volta para o presidente da República para a fase complementar. E na fase complementar vai acontecer o quê? Essa é a terceira fase, tá? Fase complementar, promulgação e publicação. Então a promulgação tem que ser feita pelo presidente da República. Se ele não fizer em 48 horas, o presidente do Senado deve fazê-lo. Se o presidente do Senado não fizer em 48 horas, o vice-presidente do Senado deve fazê-lo. E aí quem promulgou é que vai publicar a lei. Tá? Então promulga. A promulgação é um atestado de que a lei já existe. Né? Inclusive a Constituição não fala mais em promulgação do projeto, fala em promulgação da lei, aí então já é lei. Ou seja, derrubado o veto, ou se não tiver veto, se for sancionado pelo presidente, o projeto de lei já vira lei.
com a promulgação, ele dá um atestado da existência dessa lei. Em algumas situações, a própria Constituição impõe limites para o início de vigência da lei. Tá? Como, por exemplo, no caso de criação de tributo. Tem que ser criado num exercício para ser válido apenas para o outro exercício. Tá ok? Então assim nós terminamos a revisão da nossa matéria com o estudo aqui, um apanhado geral, sucinto, sobre os temas abordados nesse bimestre. Tá bom? Até mais.